Você acha que sabe quem é o anticristo? Um ditador? Um líder mundial? Um homem com poder absoluto? Com exército, com símbolo maligno e com o número 666 estampado em tudo ao redor dele? É essa imagem que vive na cabeça da maioria das pessoas quando esse nome é pronunciado. E essa imagem tem um problema sério. Ela foi construída, cultivada ao longo de décadas por filmes, por livros, por séries, por pregações sensacionalistas que precisavam de um vilão com rosto claro e endereço conhecido. E enquanto todo mundo olha para esse vilão imaginário no horizonte, algo completamente diferente opera, silencioso, sofisticado, invisível para quem não sabe o que procurar. E se eu te dissesse que a Bíblia, quando lida com atenção real, descreve o anticristo de uma forma que quase ninguém ensina? Não porque a informação esteja ausente, ela está lá, sempre esteve, mas porque entender de verdade o que está escrito exige abrir mão da versão confortável, da versão que coloca o perigo lá longe, no futuro, em outro continente, em outro tempo. A versão real é mais próxima, e é exatamente por isso que é mais incômoda. Fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é especulação, é o que está escrito, e é o que por muito tempo ficou enterrado sob camadas de interpretação que serviram muito mais ao controle do que à verdade. A palavra anticristo aparece na Bíblia muito menos do que as pessoas imaginam. Ela não está no Apocalipse, não está em Daniel, não está nas grandes profecias do fim dos tempos que os pregadores costumam citar quando o assunto é escatologia. Ela aparece apenas nas cartas de João, 4 vezes no total, em 2 textos curtos escritos para comunidades cristãs comuns no final do primeiro século. E o que João escreve é tão diferente do que a cultura popular construiu que quando você lê com olhos realmente abertos, parece que estamos falando de realidades completamente distintas. João não descreve um homem no futuro distante. Ele descreve um espírito, já operando, já ativo, já dentro das comunidades de fé do seu próprio tempo. Já está no mundo, ele escreve. Não virá em breve, não se manifestará nos últimos dias. Já está. Essa frase deveria nos parar completamente, porque se o espírito do anticristo já estava no mundo no primeiro século, então a pergunta não é quando ele vai chegar. A pergunta é onde ele está agora e como reconhecê-lo. Mas há algo que quase ninguém percebe quando lê essa passagem. João faz uma distinção que a maioria das traduções suaviza tanto que o impacto real nunca chega até o leitor. Ele diz que há muitos anticristos, não um, muitos. E ele diz algo que é ainda mais perturbador. Esses muitos anticristos não vieram de fora, não chegaram como invasores, como perseguidores, como inimigos declarados da fé. João escreve com uma clareza que dói. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Saíram do nosso meio. Isso significa que o maior perigo que João identificava não estava nos imperadores romanos que perseguiam os cristãos. Não estava nas religiões pagãs que competiam com o evangelho. Não estava nos que odiavam abertamente o nome de Jesus. Estava dentro, entre os que professavam o mesmo nome, entre os que cantavam os mesmos hinos, frequentavam as mesmas reuniões, usavam a mesma linguagem espiritual. O espírito do anticristo, segundo João, não invade, não declara guerra aberta. Ele se infiltra. E essa é a diferença que muda absolutamente tudo na forma como você precisa enxergar o mundo espiritual ao seu redor. E aqui chegamos ao detalhe que foi enterrado por séculos. João define o espírito do anticristo com uma precisão que não deixa margem para ambiguidade. Ele não fala de marcas na mão direita, não fala de números, não fala de figuras políticas ou econômicas. Ele diz: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Veio em carne. Essa expressão parece simples demais para carregar tanto peso, mas no contexto do primeiro século, ela era uma bomba teológica com poder de destruir comunidades inteiras por dentro. Havia um movimento crescendo dentro das igrejas primitivas, sofisticado, filosófico, com linguagem elevada, que ensinava que Jesus não havia realmente se encarnado, que o divino era puro, eterno e material, e que o material era imperfeito por natureza. Portanto, o Cristo verdadeiro não poderia ter tocado a carne, não poderia ter sofrido de verdade,
não poderia ter morrido de fato. A cruz, nessa visão, era símbolo. A ressurreição, alegoria. O corpo de Jesus, uma aparência conveniente para que os humanos pudessem compreender o que era, na verdade, puramente espiritual. Parecia elevado, parecia mais espiritual do que o evangelho simples dos pescadores da Galileia. Parecia, inclusive, mais coerente para as mentes filosóficas da época. E estava destruindo a fé por dentro. Porque quando você remove a encarnação real, você remove a expiação real. Quando você remove a expiação real, você remove o perdão real. E quando você remove o perdão real, o que sobra é uma espiritualidade sem poder, sem sangue, sem transformação. Apenas uma filosofia bonita que não salva ninguém. João não chamou isso de erro teológico que precisava de correção acadêmica. João chamou isso de espírito do anticristo. O detalhe que muda tudo é o seguinte: esse padrão não ficou preso no primeiro século. Ao longo de toda a história da Igreja, o espírito que João identificou seguiu o mesmo método: entrar com linguagem cristã, substituir o conteúdo central, esvaziar o núcleo enquanto preserva a forma exterior, e fazer tudo isso de maneira tão gradual, tão sofisticada, com linguagem que soa bem, que a maioria não percebe o que foi perdido até que já não haja mais nada sólido para sustentar a fé nas horas difíceis. Hoje, esse padrão tem rostos novos, vozes que usam o nome de Jesus, mas reduzem quem ele é a um símbolo de amor universal, sem julgamento, sem cruz, sem ressurreição corporal. Teologias que soam inclusivas, compassivas, progressistas e que, quando examinadas com o critério que João deixou, negam exatamente o que ele disse que não pode ser negado. Não estou falando de denominação específica, não estou apontando para nenhuma congregação pelo nome. Estou dizendo que o critério existe, está escrito, é claro, e que aplicá-lo ao que você ouve, ao que você assiste, ao que você consome espiritualmente toda semana é uma responsabilidade que ninguém pode assumir por você. Discernimento não é dom reservado para teólogos. João escreveu para pescadores, para artesãos, para mães, para comerciantes e disse: vocês têm a unção, vocês podem conhecer, vocês não precisam que ninguém os engane, mas para isso você precisa saber o que procurar. Agora vamos falar da figura que o Apocalipse descreve, porque ela existe. E o que está escrito sobre ela é específico demais para ser ignorado. O livro do Apocalipse chama esse ser de besta. Paulo, em 2 Tessalonicenses, o chama de homem da iniquidade, filho da perdição. Daniel o chama de príncipe que há de vir, de rei que fará conforme sua vontade, que se exaltará acima de todo Deus. Cada texto acrescenta um detalhe. Cada detalhe, quando somado aos outros, forma um retrato que é ao mesmo tempo assustador e revelador. Um líder que o mundo inteiro vai admirar, não vai temer, vai admirar. Vai dizer: quem é semelhante a ele? Quem pode fazer guerra contra ele? Vai oferecer soluções quando tudo estiver em colapso? Vai falar com uma autoridade, com um carisma, com uma capacidade de unificar povos, línguas e nações, que nenhum líder humano comum jamais possuiu. E vai exigir, em determinado momento, lealdade total. Não como o ditador brutal que impõe pelo medo desde o início, mas como alguém que primeiro conquista, que primeiro resolve, que primeiro parece ser exatamente o que o mundo precisava. É aqui que muitos se confundem, imaginando que quando esse líder aparecer, vai ser óbvio, vai ter chifres, vai ter um número na testa, vai ser claramente maligno para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso. Mas Jesus disse algo que deveria nos fazer pensar com muito mais cuidado. Se possível, enganarão até os eleitos. Até os eleitos. Isso não é descrição de um vilão óbvio, é descrição de alguém cuja capacidade de enganar é tão sofisticada que até os que conhecem a Escritura, até os que oram, até os que têm histórico de fé real, precisarão de discernimento sobrenatural para não serem levados. Mas Paulo acrescenta algo em 2 Tessalonicenses
que abre uma janela que pouquíssimas pessoas examinam com a atenção que ela merece. Ele diz que esse homem da iniquidade não vai aparecer do nada, não vai surgir do vácuo. Há uma ordem, há um tempo, e antes da sua revelação há algo que o retém, algo que segura. Paulo usa uma palavra no grego que significa literalmente aquele que detém, aquele que contém, aquele que impede. E ele diz que quando esse retentor for removido do meio, então o iníquo será revelado. O que é esse retentor? Esse é um dos debates mais fascinantes e mais sérios de toda a história da teologia cristã. Alguns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é a presença da igreja no mundo. Outros ainda apontam para estruturas de ordem e lei que contêm o caos humano. Mas independente de qual seja a interpretação correta, e eu não vou fingir que tenho a resposta definitiva para uma questão que os maiores estudiosos da Escritura debateram por 2000 anos, o ponto central que Paulo quer comunicar é este: não é ainda. Há um freio, há um limite, há algo que contém o que não pode ser ainda contido. E isso significa que enquanto esse retentor estiver no lugar, há tempo. Há tempo para discernir, há tempo para se firmar, há tempo para construir as raízes que vão sustentar a fé quando a tempestade que está sendo descrita finalmente chegar com força total. Agora, preciso te dizer algo sobre o número 666, que vai muito provavelmente ser diferente de tudo que você já ouviu. Esse número aparece no Apocalipse capítulo 13. João está descrevendo a besta e diz que quem tiver sabedoria calcule o número da besta, porque é número de homem, e esse número é 666. Por séculos, esse versículo foi usado para apontar para presidentes, papas, imperadores, CEOs de empresas de tecnologia e praticamente qualquer figura de poder que gerasse polêmica suficiente. Cada geração teve sua própria lista de candidatos ao 666. E quase todos erraram. Porque a chave que João deu não era para identificação futura, era para identificação imediata para os leitores do seu tempo. No primeiro século, havia uma prática chamada gemátria, um sistema em que cada letra do alfabeto correspondia a um número. E quando os cristãos do primeiro século calculavam 666 com esse sistema em hebraico ou em grego, chegavam a um nome que todos conheciam: Nero César. O imperador que perseguia, torturava e matava cristãos com uma crueldade que marcou para sempre a memória daquela geração. Isso não diminui a profecia, não a esvazia de significado futuro. Na verdade, faz o contrário, porque o que João estava dizendo é que o padrão de Nero, o líder que exige adoração, que persegue os que recusam a lealdade total, que usa o poder econômico e político para controlar, não é um evento único. É um espírito que se repete, que encontra novos corpos em novas épocas, que tem o mesmo DNA independentemente do nome que usa. E quando o Apocalipse fala da manifestação final desse espírito, está falando de alguém que vai encarnar esse padrão em um nível que Nero nunca alcançou. Há mais um detalhe que precisa ser dito, e que raramente aparece nas discussões sobre esse tema. O Apocalipse não descreve apenas a besta, ele descreve também um falso profeta, uma segunda figura que opera ao lado da besta, que faz sinais e maravilhas, que faz o fogo descer do céu diante de todos e que usa esse poder sobrenatural para convencer o mundo a adorar a primeira besta. Um líder político com poder absoluto e, ao lado dele, uma figura religiosa com poder sobrenatural. Uma aliança entre autoridade política e autoridade espiritual falsa, entre poder de Estado e poder de sinal. E o texto diz que os sinais são reais, não ilusão de mágico, não truque de palco, reais o suficiente para enganar. Isso significa que no tempo descrito pelo Apocalipse, a pergunta não vai ser: isso é sobrenatural? Vai ser: de onde vem esse sobrenatural? Porque haverá sobrenatural dos dois lados. E a única forma de distinguir um do outro não vai ser pela intensidade do sinal. Vai ser pelo fruto, pelo conteúdo, por aquilo que o sinal aponta e pelo critério que João estabeleceu séculos antes. O que essa voz diz sobre quem é Jesus?
Agora eu preciso te falar sobre algo que vai contra a narrativa mais popular sobre os últimos tempos. A maioria das pessoas que cresceu ouvindo sobre o anticristo foi ensinada a olhar para fora, para o político corrupto, para o sistema econômico, para o chip, para o implante, para a tecnologia de controle, para o governo global, para as câmeras nas ruas e os dados no servidor. E não estou dizendo que essas coisas não têm relevância. Podem ter. O texto fala de um sistema de controle econômico tão abrangente que ninguém compra nem vende sem fazer parte dele. Isso é real e está escrito. Mas há uma guerra que acontece antes dessa. Uma guerra que determina se você vai ser capaz de enxergar com clareza quando o sistema visível se revelar completamente. É a guerra pela sua mente, pela sua capacidade de pensar com a Escritura como referência, pela sua disposição de questionar o que soa bem, mas não tem raízes bíblicas sólidas, pela sua resistência a narrativas que usam linguagem espiritual para produzir conformidade em vez de transformação. Paulo escreve em 2 Coríntios que o Deus deste século cegou as mentes dos incrédulos, não os corpos, não as circunstâncias externas, as mentes. E o método principal de cegar uma mente não é o horror, não é a perseguição aberta, é a substituição gradual. É fazer a verdade parecer cada vez mais estranha, cada vez mais extrema, cada vez mais fora de lugar, enquanto o que a substitui parece cada vez mais razoável, mais moderno, mais compassivo. Esse processo já está em andamento. Não começa quando a besta aparecer. Começou muito antes. Então, o que você faz com tudo isso? Essa é a pergunta que importa, porque informação sem direção vira ansiedade, vira paralisia, vira o tipo de medo que não serve à fé, que na verdade a sufoca. João, depois de tudo que escreveu sobre o espírito do anticristo, sobre os muitos anticristos, sobre o engano que estava se espalhando, João termina com algo que parece simples demais para o peso do que veio antes. Ele diz: permaneçam nele. Permaneçam. Não descubram todos os segredos proféticos, não identifiquem o anticristo pelo nome, não fujam para as montanhas. Permaneçam, porque a proteção mais poderosa contra o maior engano da história não é conhecimento intelectual de profecia, é intimidade com o verdadeiro. É conhecer tão bem a voz do pastor que qualquer outra voz, por mais convincente que seja, soa diferente. Um banco não treina seus funcionários para reconhecer dinheiro falso mostrando todas as falsificações possíveis. Treina mergulhando o funcionário no contato constante com o real. Quando você conhece o real profundamente, o falso se revela sozinho. Essa é a lógica espiritual de João. Conheça o real, permaneça no real e deixe o real ser tão familiar que o falso não encontre espaço para se instalar. E sobre o homem que ainda está por vir, o que Paulo chama de filho da perdição, o que o Apocalipse chama de besta, o texto não deixa nenhuma dúvida sobre como sua história termina. Paulo escreve que o Senhor o consumirá com o sopro de sua boca e o destruirá com o resplendor de sua vinda. Com o sopro. Não com guerra de décadas, não com negociação, não com um processo longo e incerto. Com o sopro. O ser que vai enganar nações, que vai ter poder sobre economias e exércitos, que vai fazer o mundo inteiro perguntar quem pode competir com ele, vai ser desfeito com uma palavra. Isso não é fim trágico, é desfecho anunciado. É a confirmação de que tudo que pareceu imenso, invencível e eterno no poder desse ser era temporário desde o início. Era permitido por um tempo, para propósitos que vão além da compreensão humana, e com uma data de encerramento já fixada antes da fundação do mundo. Você não precisa ter medo do que está por vir, você precisa estar pronto para enxergar com clareza quando vier. E clareza não se constrói no dia da crise, se constrói agora. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa para quem esse conteúdo foi feito. Não para quem quer sensação, não para quem busca o próximo medo que vai circular nas redes sociais.
para quem quer entender de verdade, para quem sente que há profundidade na palavra que ainda não foi alcançada, para quem não se satisfaz com respostas rasas sobre questões que têm peso eterno. A Bíblia não escondeu esse detalhe por crueldade, ela reservou para os que tivessem olhos dispostos a ver além do óbvio. Você está vendo, e isso por si só já é uma forma de proteção. Que Deus guarde a sua mente, que Deus guarde o seu coração, que nenhum espírito, por mais sofisticado, por mais convincente, por mais ungido que pareça, consiga mover você daquilo que é verdadeiro. Nos vemos no próximo vídeo.